Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando hoje com a escritora Karina Souza sobre o seu livro, sobre as relações. Já conversamos bastante coisa, né, sobre as motivações dela, escrever o livro, a sequência do livro, né, que ela já falou que não fala só sobre política, mas sobre o contexto. Falamos também sobre a cidade de Lages e os vários campos onde ela conseguiu informação. Mas agora eu queria saber sobre você, né? Você sem ser escritora, né? Porque não tem como separar, mas além de escrever, você deve ser uma pessoa muito ocupada, né? Que é pedagoga. Essas formações todas você exerce profissionalmente? Como é? Não, atualmente eu estou professora de História. É porque assim, sempre quando eu passo nos processos, eu passo em dois. Aí eu nunca escolho um, eu digo, não, eu acho que é assim, é divino. Se eu passei em dois, é porque eu vou dar conta dos dois. Então eu vou até onde dá, e até aqui eu consegui concluir todos. Quando eu passei em História e o técnico em Segurança do Trabalho. Quando eu entrei para a Pedagogia, eu consegui após impactos das violências. Aí eu fiz as duas. Aí agora eu estou fazendo uma pós em mídias e paguei uma disciplina de mestrado, assim, mesmo período. Estou para pagar mais uma. E aí, esse meu lado estudantil é desde criança. Eu sempre gostei de estudar, eu não vejo outro meio da evolução do ser, a não ser pela educação. Eu levo a bandeira da educação para onde eu vou. E aí eu tenho todas essas formações, tenho técnica de segurança do trabalho, infraestrutura escolar, tenho alguns cursos de extensão, de aperfeiçoamento, e assim eu nunca paro, eu sinto falta. E aí eu sou casada, né? Estou professora do estado, tenho 2 filhos, um adolescente e uma bebê, né? Uma distorção aí de idade grande. Mas a sua carreira profissional sempre foi na educação. Com educação. Sempre fiz. Em 2010 eu passei no concurso lá em Angicos. Na época eu ainda estava na graduação, então eu só podia fazer concurso para ensino médio e ensino fundamental. Aí eu fiz para a SG, passei para a SG lá em Angicos. Trabalhei 1 ano lá, na escola aqui do Cabugi, que é uma escola na fazenda Cabugi, de Dona Chiquinha, como a gente chama, um pessoal muito querido do município. E trabalhei lá durante 1 ano letivo, como SG e merendeira, fazia as 2 funções. E aí foi no período que eu terminei História. Aí fiz uma pergunta, vim aqui para Lages, né? Fiquei trabalhando em Lages também, trabalhei ainda na Secretaria de Educação, no Serviço Geral. Aí depois apareceram algumas aulas, estava faltando professor, aí eu fui dar algumas aulas e depois fui para a gestão da escola CIEJA, que eu fiquei 5 anos à frente dessa escola. O ano passado encerrou, né, nossa gestão, e aí eu voltei para Angicos e eu tinha feito um processo seletivo no estado e fui chamada agora esse ano. E aí, devido a todo esse contexto pandêmico, para eu não ter que ficar indo para Angicos, voltando, eu tirei uma licença lá em Angicos e fiquei aqui só no estado, enquanto o contrato tiver ativo. Quando o contrato encerrar, ou eu volto para Angicos e estou aguardando ser chamada no concurso público aqui no município. Eu fiz para educação infantil. Aí foi o meu lado pedagogo que falou mais alto. E aí estou a minha vida profissional sempre foi relacionada à educação, cultura, arte, adoro. Eu digo muito que quando eu terminar, eu digo assim, o sonho de todo professor é ter 2 matrículas, né? Estar no liceu. Eu digo, quando eu passar no concurso, que eu estiver efetiva como professora, né, ou no estado, ou no município, seja onde for, eu parar de estudar por obrigação, por uma questão de formação, que eu preciso, eu tenho consciência disso, aí eu vou estudar, não que eu não tenha estudado por amor durante todo esse tempo, estudei, mas sempre focando na formação em si, que é na minha profissão. Mas eu digo muito que quando eu terminar tudo isso, aí eu vou fazer arte. Aí eu vou fazer um curso de arte em algum lugar, porque eu gosto. Minha mãe é artesã, minha avó, minha tia, infelizmente eu não herdei a parte do manuseio, né? Eu não sei fazer nada. Mas eu acho lindo tudo que elas fazem, admiro muito o artesanato local. Gosto muito da história da arte, né? O lado historiadora pesa bastante, apesar de eu não conseguir fazer nada, mas eu amo arte e cultura e a história está incluída nisso. Então eu me identifico muito assim, como uma educadora permanente, estudante permanente,
Tento ser intelectual nas minhas produções, não sei se consigo. Eu acho que o maior bem, eu acho que apesar de todas essas formações, de todo esse processo profissional, a maior dádiva e a maior missão que eu tenho é de educar os meus filhos, né? Porque a gente aprende na faculdade como a gente vai educar na escola, os nossos alunos, mas ninguém nos ensina como educar os nossos filhos. E eu acho que a minha parte mãe é a parte mais importante, sem dúvida, de todos esses tipos de produção, de reconhecimento. Eu acho que enquanto eu estiver sendo exemplo para eles, para mim tá bom demais. Com certeza, né? O seu filho adolescente já deve entender um pouco isso, pelas pessoas que vão lhe procurar, mas a sua pequenininha também, com certeza, vai se lembrar. Esse livro aqui é da minha irmã. Inclusive, assim, o livro, ele é a monografia. Eu fiz questão de deixar ele como realmente ele foi feito. Eu não mudei uma vírgula. E aí, depois de tudo isso, quando eu peguei o livro pronto, que eu olhei, aí me pesou assim, porque eu vi na dedicatória, que eu coloquei para o meu avô, Antônio Tibúrcio, que era assim, o exemplo, né, de patriarca nosso, e eu coloquei para o meu filho. E aí eu sei, já tenho a Aurora. Quando o livro foi lançado, né, foi agora, ela já tem 3 anos, ela vai me perguntar por que o nome dela não está ali. Mas aí eu explico. Porque foi assim, foi tão difícil de conseguir publicá-lo, e eu tenho tanto orgulho de ter produzido o trabalho acadêmico que eu não quis mudar. Ele está realmente, a nota que eu recebi na defesa da monografia é o livro, ele está aí dentro. Então eu não mudei nada. Eu disse, não, vai ter outras edições, vão ter outras edições, e aí eu coloco, né, a dedicatória para ela também, ela vai entender. Com certeza. E você, eles gostam de arte também? O meu filho, ele gosta muito de história, de arqueologia principalmente. Ele herdou essa parte minha de não ser tão boa nas exatas, né? Assim, sou péssima e o bichinho também puxou essa parte, assim, né? Como a gente diz, puxou no sangue. Mas ele gosta muito de arqueologia, dessa parte. Quando eu falo alguma coisa sobre a história local, ele fala, não, eu não gosto dessa história que você fala. Eu gosto da história antes da história que você fala. Ele não tem tanto interesse pelo contemporâneo, por tratar dos temas que eu trato. Ele gosta realmente de arqueologia, de história antiga. O negócio dele é história antiga. A Aurora eu ainda não sei, né? Ainda está no desenvolvimento, aprendeu a fazer o nome dela essa semana. Com 3 anos. Muita coisa. E assim, ela é bem ativa, ela parece muito comigo. Meu filho é muito tímido. Ele é bem retraído, mas ela não, ela conquista todo mundo onde ela chega, ela é muito simpática, fala muito extrovertida, assim, eu digo que ela puxou a mim esse lado, e Gabriel foi mais o lado do estudo, o lado intelectual. Gente, vamos aproveitar que nós estamos aqui com uma historiadora para perguntar que história é essa do Pico do Cabugi ser daqui de lá. Então, é uma coisa que os lajenses, né, a gente... Como eu funcionário de Angicos, o pessoal também questionava muito, né? Assim, eu falava, eu sou de Lajes do Cabugi. Aí, não, mas o Cabugi não é de lá, o Cabugi é de Angicos, mas Lajes é do Cabugi. É questão territorial, né? Que eu também não entendo tanto essa parte, porque entre Angicos e o Cabugi tem a cidade de Fernando Pedrosa. Então, se fosse por proximidade, seriam de Lajes ou de Fernando Pedrosa, mas é de Angicos. E aqui no Angicos tem, que a gente não tem. Sei. Qual o modelo do matemática? Qual a influência de modelo? Algumas. E aí é isso, o Cabugi não nos pertence, mas eu acho que todo lajense pertence ao Cabugi. Eu dizia muito, lá em Angicos, as meninas, minhas colegas de trabalho falavam, gente, mas vocês daqui de Angicos, de onde daqui vocês conseguem ver o Cabugi? Vocês não veem. De Lajes a gente vê de qualquer lugar. Assim que entra, você já vê. Tem uma rua na Coab, que é um conjunto ali, depois do hospital, que é linda a imagem de lá. Eu não sabia, eu vim perceber já um dia desses, que é a rua de 2 amigas queridas, Janara e Dandara. Eu via saindo da casa delas, uma hora dessa assim, eu olhei pra frente. E aí vi o Cabugi lindo e imponente. Assim, menino, daqui a gente consegue ver, eu não imaginava que conseguia ver de lá. Me leve lá, né, gente? Vamos lá, eu quero ir. E aí a gente consegue ver o Cabugi todinho. Aí eu fui disso lá em Angicos, que de qualquer lugar de Lajes
você consegue ver o Cabugi, de Angicos você não consegue. Então, não é aceitável, né, o Cabugi não ser daqui, mas aí manda quem pode, né? E vou também aproveitar um pouquinho mais você aqui. Que outras histórias interessantes tem aqui em Lages? Tem muitas. Essa história dessa Serra do Feiticeiro. A Serra do Feiticeiro, o nome do feiticeiro, eu trabalhei isso coincidentemente nas minhas aulas semana passada. Porque no dia 3 de maio, né, o dia que é chamado Dia da Divina Santa Cruz. Que aí é outra história da Serra do Feiticeiro, que o pessoal sobe a serra no dia 3 de maio para visitar a capela do menino que faleceu lá em cima, né? Aí é uma parte da história da serra. A outra parte da nomenclatura da serra é porque lá vivia um índio. Assim, a gente não tem a data certa, né? Mas estudando a história do estado, penso eu, enquanto historiadora, fazendo paralelo as coisas, que esse índio seria um refugiado da etnia Tapuia. Não sabe se é o certo qual a tribo, mas a etnia seria Tapuia porque era aqui no sertão. A tribo não tem como a gente dizer qual, mas ele seria um refugiado de todas as batalhas que aconteceram aí em quase 100 anos dos colonizadores contra os indígenas sertão adentro pela posse de territórios. Então, creio que esse índio que vivia na serra, que o pessoal que morava ali na redondeza chamava de feiticeiro, porque os animais adoeciam, então ele era chamado para fazer as curas, os rituais indígenas, né? Que para as pessoas eram feitiços. Então é Serra do Feiticeiro devido a esse índio que morava lá na serra. E eu tenho uma curiosidade grande de subir a serra e tentar achar onde esse índio morava. Eu ainda vou conversar com o João Augusto para a gente ir atrás. E aí tem algumas ruínas lá, né? E tudo tem que ser pesquisado. E é um dos temas que eu acho super interessante aqui do município para se trabalhar. Com certeza. Então, gente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, né? Eu queria que você me falasse novamente como é que a gente lhe acha, né? Como é que a gente tem o seu livro. Então, pelo Instagram, né? Carina Maria 80, ou pelo meu WhatsApp, 9657-6318. Pode mandar mensagem ou ir lá no direct que a gente se organiza. Eu tive o prazer, como eu disse, a Alzira me levou para muitos lugares e conhecer muitas pessoas que eu nem imaginava. Agora, foi uma coincidência, no dia seguinte que eu lancei o livro, uma professora da UFC, a professora Eulália, entrou em contato comigo através de outra pessoa para saber onde ela conseguia material sobre a Alzira, por ela fazer parte de um grupo de estudos feministas. Aí eu achava que era por causa do livro, né? Eu digo, professora, é pelo meu livro. Assim, não, e você tem um livro? Se tem. Nessa história acabei mandando 5 livros para ela, né? Para ela presentear algumas colegas lá no Ceará. E assim, o livro está disponível, o preço é acessível, a leitura é boa. Até agora, quem leu está gostando, porque a intenção realmente era essa, de promover uma leitura fácil de entender, apesar de ser um texto acadêmico. Eu tive uma orientadora muito boa, a professora Josiane, lá da UERN-Sul, muito pé no chão, que realmente ela fazia, não, tira essa palavra porque necessita, né, para quebrar aquele estereótipo do texto acadêmico, ter muita palavra bonita, muita palavra diferente. Não, é uma leitura boa. Algumas pessoas que leram em 2 dias, se deitaram na rede e começaram a ler e não quis parar. Ótimo, né? Tá dando certo, tá funcionando. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, né? Toda semana estou aqui conversando com algum artista, né? Se você é artista, se você conhece algum artista e quer participar, é só entrar em contato com o nosso Instagram, @todabolsa com Andiara Freitas. E eu vou encerrar esse programa com uma ex-aluna sua, né? Que é artista aqui de Lages. Qual é o nome dela? É Emily. Emily lançou um clipe belíssimo que mostra muito da nossa cidade aqui em Lages. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Não quero ser o que pareço ser, só quero ser o que realmente sou. Um
adorador que mesmo em meio ao vale nunca deixa de adorar, nunca deixa de adorar. Mesmo em meio à provação, não abro mão da minha salvação. O inimigo já tentou me calar, mas não recuo, eu vou adorar. Não tenho arma e nem espada, pois minha fé já me basta. Vou vencer, eu vou vencer. Em meio à provação, em meio à adoração. E venha o que vier, que eu vou até o fim. Um verdadeiro adorador nunca deixa de adorar. Posso estar na prova ou na bonança, eu vou fazer como Davi, que mesmo em meio à morte adorou ao Senhor. Eu vou adorar, sim, eu vou adorar. Mesmo em meio à provação, não abro mão da minha salvação. O inimigo já tentou me calar, mas não recuo, eu vou adorar. Não tenho arma e nem espada, pois minha fé já me basta. Vou vencer, eu vou vencer. Em meio à provação, em meio à adoração. E venha o que vier, que eu vou até o fim. Em meio à provação, em meio à adoração. E venha o que vier, que eu vou até o fim. Em meio à provação, em meio à adoração. E venha o que vier, que eu vou até o fim. Toda Bossa com Andiara Freitas, um programa dedicado à arte potiguar com exibição aos sábados na TV Metropolitana, do meio-dia à 1 da tarde. Programa Toda Bossa, mais arte em sua vida.